Dificuldade de concentração, dores de cabeça, cansaço absurdo, fadiga extrema, palpitação acelerada. Tudo isso pode ser uma crise de ansiedade. Fala pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E se esse tipo de assunto faz com que você já fique com o sinal de alerta ligado, eu já peço que você curta esse vídeo e assista ele até o final para que nós possamos juntos ver quais são os principais gatilhos da ansiedade e, sobretudo, como você pode lidar com a ansiedade. Ainda que de maneira superficial, é importante que você entenda quais são os gatilhos e como lidar com a situação. Fato é que estudos mostraram recentemente que mais de 129 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no mundo. E outros artigos mostraram também que a maioria das pessoas que sofrem com algum tipo de ansiedade são brasileiros. Nós estamos envolvidos nisso, então agora é a hora de lidar com essa situação. Quando a gente fala de tipos de ansiedades, nós estamos nos referindo realmente à variedade de distúrbios que existem que podem fazer com que venhamos a ficar com os sintomas que falamos agora há pouco. Quais são esses sintomas? Bom, normalmente são dores de cabeça que antes a pessoa não tinha, dificuldade de concentração, uma fadiga, um cansaço extremo, excessivo, palpitação, aceleração da pulsação, falta de ar. Tudo isso são sintomas de quem está com crise de ansiedade. É um conjunto, é um arcabouço de tudo isso que faz com que as pessoas elas percebam que algo não anda lá muito bem. Precisamos entender o que é e a partir daí tomar as medidas certas. Quando a gente fala também de crises de ansiedade, é bom que se entenda que realmente existem várias, como por exemplo, fobia social. Existe a ansiedade do transtorno de estresse, a crise de pânico e tantas outras ansiedades, crises que pode fazer com que você saia do seu estado natural e normal. Você não consegue mais lidar com situações do cotidiano que até outro dia você conseguia lidar muito bem. Naturalmente, você está com uma crise de ansiedade. Agora, encarar isso com naturalidade vai fazer com que você também reconheça que você precisa de ajuda. E agora é a hora de você buscar esse tipo de ajuda. Nós vamos mostrar aqui algumas maneiras sobre como você pode lidar com a ansiedade, uma vez que você já percebeu quais são os gatilhos da ansiedade. É importante também que se diga que, na maioria das vezes, a pessoa que sofre com essas ansiedades, não necessariamente uma, duas, três, talvez muitas crises de ansiedade, façam que a pessoa perceba que essas ansiedades, essas crises pontuais que a pessoa tem tido, esses picos de ansiedade, na realidade tem a ver com algo que mudou na rotina daquela pessoa. Talvez uma carga excessiva de trabalho que antes ela não tinha. Talvez uma pressão social que até pouco tempo ela não sofria. E esse arcabouço, esse conjunto, todos esses fatores pode fazer com que você tenha agora uma ansiedade. Pode fazer com que você venha ter picos de ansiedade. Precisa resolver o problema, ir na raiz do problema. E quando você identifica qual é o problema e antes disso, quais são os gatilhos que façam que você sinta essas crises de ansiedade, ficará mais fácil para que você vá na raiz do problema e resolva definitivamente. E se não conseguir resolver definitivamente, também ainda não tem problema, porque você pode nesse momento descobrir como atenuar esses problemas, diminuir as crises de ansiedade. Aí sim, aos poucos você vai conseguir sanar e resolvê-las definitivamente. E nessa hora, é bom que se diga que você é a pessoa melhor indicada para identificar quais são os gatilhos das suas crises de ansiedade. Você vai fazer uma autoanálise e perceber o que recentemente ou há muito tempo tem tirado você da sua estabilidade emocional. Quais são os gatilhos que têm feito com que você tenha saído dos eixos, o que tem tirado o seu sono? É você in loco, passando pelo problema que você está passando pelas crises que você está passando, é que vai identificar o que tem feito com que você não mais tenha conseguido, inclusive, tomar boas decisões. A grande verdade é que um dos principais malefícios de quem tem crise de ansiedade é que a pessoa não consegue tomar boas decisões. Se é que consegue tomar alguma decisão e male ali conseguir acertar uma ou duas decisões que sejam boas, porque a pessoa perde a confiança. E ela vai perder essa autoconfiança uma vez que ela percebe que o seu lado emocional ele está instável, porque essas crises de ansiedade ela traz também a insegurança. Então são alguns malefícios que essas crises de ansiedade
tem contribuído para quem sofre. Por isso, precisa agora identificar quais são os gatilhos. E é você, em loco, a pessoa mais indicada, ainda que você perceba que você não está lá muito bem. Era até mais fácil que outra pessoa pudesse identificar e ajudar você a ajustar. Mas você, com o sofrimento que você está passando, faça uma autoanálise, faça uma avaliação e perceba o que mudou. Na maioria das vezes, existem aí alguns fatores muito comuns para muitas pessoas que têm crise de ansiedade, que têm feito com que elas percebam o que de fato tem trazido a ansiedade para elas. Muitas vezes é porque a pessoa tem que lidar agora com uma situação difícil. Ela julga que é difícil, muitas vezes, porque é algo novo, talvez uma promoção no trabalho, talvez ela vai ter que fazer uma prova ou está sendo avaliada para algum cargo no trabalho, ou alguma coisa que mudou na sua vida social, uma nova responsabilidade, talvez vai ter filhos pela primeira vez, ou talvez um outro filho. É muito relativo de pessoa para pessoa. Mas precisa perceber o que tem causado, o que tem ocasionado, qual é a raiz daquela crise de ansiedade. Muitas vezes é porque a pessoa tem que lidar com uma situação atípica, outras vezes porque ela julga que é algo difícil, outras vezes é porque a pessoa se julga numa condição ameaçadora. Então são vários fatores que fazem com que a pessoa ela esteja ali numa crise de ansiedade. E você, que está em loco passando por isso, é a pessoa melhor indicada para lidar com essa situação. E com certeza você vai conseguir. Existem aqui alguns fatores que vai contribuir para que você consiga não só tomar boas decisões, mas voltar para o seu estado emocional bom, estável. Eu vou passar aqui para você pelo menos aí 3 aspectos que vai pelo menos atenuar, diminuir as crises que você tem sentido. Inclusive, não só durante a crise, mas pensar que na crise você pode atuar, mas melhor ainda é atuar antes da crise. Então, são maneiras sobre como lidar com uma crise de ansiedade, não só durante o problema que você está passando, não só durante a crise que você está passando, mas se preparar para ela. É antes, durante e depois. Anote! Eu vou dizer para vocês agora 3 aspectos sobre como lidar melhor com as crises de ansiedade, sendo que os 2 primeiros têm a ver com aquilo que nós podemos fazer durante uma crise de ansiedade. Já o terceiro aspecto tem a ver com aquilo que nós devemos fazer antes de uma crise, ou seja, precaução, e também depois de uma crise. O primeiro aspecto tem a ver com a respiração. Quando nós estamos preocupados demasiadamente com alguma coisa, ficamos ofegantes, ficamos com o coração acelerado, a palpitação fica a todo vapor, a adrenalina nem se fala. É nessa hora que a respiração vai trazer de volta o equilíbrio que estamos perdendo. Respirar melhor é a certeza de que nós estamos estáveis com aquilo que precisamos prestar a outras pessoas, mostrar a outras pessoas, mas principalmente com nós mesmos. Precisamos respirar melhor para que possamos trazer de volta aquilo que estamos expulsando. Ou seja, quando nós estamos numa crise de ansiedade, nós começamos a expulsar de dentro de nós coisas que são boas, mas respirar melhor vai trazer de volta aquilo que nós precisamos, que é o equilíbrio. O segundo aspecto, que é muito importante, é fundamental na hora de uma crise de ansiedade, é deixar os músculos relaxados, principalmente os ombros, porque isso vai refletir no julgamento que outras pessoas fazem sobre nós. E quando nós estamos muitas vezes numa crise de ansiedade, é porque nós estamos preocupados demais com o que outras pessoas estão pensando a nosso respeito. E isso vai fazer com que nós venhamos a mostrar algo bom para as pessoas e não ficar preocupado demais com o julgamento que elas estão fazendo, uma vez que nós já estamos com a respiração boa e o nosso corpo relaxado. Não vai ficar contraído como que preso, mas descontraído, relaxado. Mas o terceiro aspecto é algo que vai com certeza mudar se você já não está fazendo. É importante incluir na sua rotina, é fundamental incluir na sua vida atividades físicas. É importante fazer atividades físicas, dá sensação de bem-estar, dá uma alegria que talvez há muito tempo nós não temos, vai aumentar os níveis de serotonina. É fundamental ter bem-estar, é fundamental ter a sensação de bem-estar. É fundamental fazer aquilo que dá prazer e satisfação para nós. Mas como nós vamos conseguir isso uma vez que nós estamos sendo pressionados? É por isso que essa tarefa, essa atividade, essa lição de casa é para antes e depois de uma crise de ansiedade. Nós vamos aumentar os nossos níveis de serotonina, nós vamos ter a sensação de bem-estar. Definitivamente, nós vamos estar praticando algo que vai fazer bem para o nosso corpo. Precisamos, portanto, primeiro identificar quais são os gatilhos das crises que sofremos. Depois,
atacar esses gatilhos. E a melhor forma é atividade física. E durante uma crise de ansiedade, nunca esqueça, respire melhor e relaxe os seus músculos. Isso vai fazer com que você passe uma boa impressão para outras pessoas. E quando estamos sendo avaliados, tudo que nós queremos é passar uma boa impressão. E eu tenho certeza, isso vai dar certo. Existem ainda outras maneiras, métodos sobre como lidar melhor com as ansiedades. É um conjunto de fatores que vai contribuir para o seu bem-estar. Gostei demais de gravar esse vídeo para vocês hoje. Um abraço e até mais!